Então, nós temos um aluno do curso que ele perguntou o que tu, editora-chefe, pensa a respeito da exigência de publicações em língua inglesa. Então, eu gostaria da opinião de vocês neste assunto. Não sei se podemos começar pela ele. Eu acho que a gente podia fazer uma rodadinha, já que somos poucos, né? E eu não vi aquele dia a apresentação da Rosana, da Felícia eu vi, porque a Felícia se apresentou semana passada, né? Ah, E a gente é podia se verdade. apresentar também, é legal, Pode né? ser, Até porque pode depois a ser. Simone, ela vai colocar. Oi, gente, bom dia para Olá. todos, para todas, né? Pra todos. Desculpa aí a minha situação hoje, viu? Mas não tive jeito de arrumar nada, cabelo branco sem pintar, então vocês não reparam, não, viu? Ótimo. Bom dia. Bom dia. Eli, você, aquele dia, na verdade, que era o dia da apresentação, o meu vídeo não estava funcionando e nem meu áudio, eu estava com um problema, então, em função disso, eu não tive como me apresentar. Eu sou a Rosana, né? Eu sou professora do Instituto Federal de Goiás, aqui de Goiânia, do campus de Goiânia, tá? Eu sou engenheira agrônoma, certo? E atuo no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do Instituto. Né? Então, trabalho com a questão de orientação de alunos de iniciação científica, sou professora de metodologia científica também, atuo como é que fala, gente? Na ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, faço parte da diretoria daqui da ABS de Goiás. E trabalho com os meninos aí, com pesquisas, né? Sou corretora de algumas revistas, tá? E é um prazer enorme para mim, o dia que eu vi o edital para poder me inscrever como editora, eu falei, nossa, será uma oportunidade tremenda, um aprendizado enorme para eu poder aprender junto com elas e para a gente poder crescer junto, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, tá? E o que estiver ao meu alcance para poder ajudá-las, vocês podem contar comigo, que eu estou aqui para o que der e vier, no que tiver ao meu alcance, tá bom? Obrigada. Ótimo, Rosana, bem-vinda à nossa equipe. Que bom, seja bem-vinda, muito feliz. Nós estamos muito felizes aí com a chegada desses novos editores. Muito obrigada, gente, tá? Nós é que agradecemos pela oportunidade, como você falou, de aprendermos em conjunto, porque a ideia da revista é realmente integrar mais pessoas. Ela, apesar de ter no nome Revista Eletrônica Científica da UERGS, ela é uma revista para a comunidade, mas não somente a comunidade científica. Então, ela tem esse viés um pouquinho diferenciado que ainda a gente está tentando engrenar e fazer com que as pessoas aceitem esse novo formato, que é uma tendência, né, mundial, eu acho, da revista aberta, sem custos, e que publique também em português. Eu não vou entrar no assunto ainda, né, porque a gente ainda, mas já vou mencionar que a gente considera que é muito importante ter publicações em português, porque apesar de que todo mundo diz, o mundo científico é todo em inglês, mas quantos brasileiros não sabem inglês? E quem paga, né, pela nossa pesquisa? Então, eu sei que é um assunto bem polêmico, mas é um assunto bem interessante que a gente vai poder aprofundar. Eu vou passar para a Felícia, porque como esse vídeo está sendo gravado e vai ficar no canal da Simone, é legal porque daí as pessoas que forem assistir podem nos conhecer. E depois eu me apresento um pouquinho rapidinho, daí a Felícia, depois pode ser a Luciane, e aí eu posso falar, e a Simone também fala, porque eu não sei se ela fez um vídeo de apresentação lá no YouTube dela. Eu sou a Simone, eu tive a ideia do curso, né, Simone? Tá, pode então, ser. Felícia, onde que você tá? Eu tô na cidade que se chama Brno, na República Tcheca. Que legal. Eu falei para o nosso reitor ontem, ele ficou bem feliz. Já tem uma editora que está lá na República Tcheca. Muito legal. Bem-vinda também, Felícia. Obrigada. Você pode falar um pouquinho sobre você? Sim, tá. Como eu já falei na outra reunião, eu sou formada pela URGS em Biologia. Tenho mestrado e doutorado em Ecologia, também pela URGS. Eu cheguei a começar um pós-doc lá na URGS também, mas eu acabei trocando porque eu consegui esse aqui.
Eu trabalho com comunidades de plantas e eu atuo desde 2015 como revisora de alguns periódicos, todos em inglês. Esse ano foi a primeira vez que eu comecei... Esse ano foi a primeira vez que eu comecei a atuar numa revista nacional, que é a Rodriguésia, mas também revisando um artigo em inglês, né? Então, foi a primeira vez que eu vou trabalhar não como revisora, mas também como editora. Sempre tive curiosidade como é que é essa outra face, né, da publicação científica, para aprender também, para no futuro, se o futuro permitir, de começar a atuar também nessas revistas maiores, internacionais, eu já ter alguma experiência também. Também foi uma ótima oportunidade, quando eu vi, eu me joguei também, porque eu acho que eu tenho muito a aprender. Ótimo. Muito bem, bem-vinda também. Lu, a Lu acho que é a única da... Ah, não, a Simone também é das humanas. Somos 3-2. 2 das ciências da vida, 3 das ciências da vida, 2 das ciências humanas. Lu, chama o pessoal das humanas aí, Lu. Eu criei o grupo aqui das humanas e eu até vou mandar aqui, vou reforçar. Não, obrigada. Reforçar o convite. É uma disputa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que de alguma forma entraram em contato com este vídeo. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para a universidade. Dentro da área da extensão, nós temos a Erli, que é a nossa pró-reitora de extensão, levar para a comunidade o conhecimento científico. E a revista eletrônica científica da UERGS tem justamente este viés, que é nós compartilharmos o conhecimento produzido nas universidades, nos institutos, enfim, das inúmeras formas de fazer pesquisa. E a minha área, como ele já comentou, sou das ciências humanas, eu sou graduada em letras e pedagogia, meu mestrado em educação das ciências, o doutorado eu fiz na área de linguística, na área de letras, na área linguística sistêmico-funcional na URGS, e desde o início aí nós estamos trabalhando junto com a Erli, inicialmente como editora executiva, depois nós passamos para a editora adjunta e editora-chefe, e eu acho que é uma responsabilidade grande que eu também estou aprendendo. Cada dia eu aprendo muito com essas meninas que são muito curiosas, que são muito audaciosas também, e assim a gente vai construindo conhecimento, se desafiando, indo atrás e aprendendo junto. Eu acho que é uma oportunidade muito importante que todos nós estamos tendo para contribuir para a construção do conhecimento do mundo. Aproveitando, quero parabenizá-las pelo Dia do Trabalhador. Esse dia, 1º de maio, que a todos que com seu amor, com sua dedicação, com sua persistência, fazem a diferença e tornam este mundo melhor. Este mundo ele é melhor porque cada uma de vocês está nele, porque cada um está fazendo parte dele. Obrigada. Quem é na sequência? Você quer falar, Simone, ou quer que eu fale primeiro? Pode falar primeiro, Erli. O Erickson entrou. Tá como o iPhone. Erickson pegou no meio do caminho, mas a gente optou por apresentar a vocês, porque esse vídeo vai ficar gravado e vai para o canal da Simone, e aí é legal o pessoal conhecer os editores que trabalham com a revista. Então, se você puder ligar um pouquinho sua câmera e só dizer: oi, eu sou o Erickson, faço isso, faço aquilo e gosto da revista, ou não. Então, fica à vontade. A Rosana já se apresentou e a Felícia também. Será que ele está escutando? Ele me respondeu aqui no chat, mas pode ser que ele não esteja. Vou perguntar. Tá, então, quer se apresentar, Simone? Quer que eu me apresente? Pode ser, então. Então, vocês já me conhecem um pouco, né? Em função do curso. A minha formação é em biblioteconomia. Eu sou formada pela URGS, tá? Aqui em Porto Alegre.
Então, a minha primeira experiência com revista foi na época que eu fiz o meu mestrado na URGS. Eu trabalhei por um ano na revista da pós-graduação da comunicação social. E depois eu voltei a trabalhar aqui na UERGS com revista, né? E mais especificamente com a professora Erli na revista mesmo, a partir de 2017. Mas esse assunto sempre fez parte da minha vida, assim, desde a época da graduação, porque eu trabalhei com pesquisa científica, né? E tive que publicar, e depois no mestrado também esteve muito presente. E quando eu comecei a trabalhar na UERGS em 2009, este assunto ele também sempre foi discutido até que a revista, né, saiu do papel. Então, eu sempre me envolvi muito nesse assunto e de forma teórica até então, né? E agora estou podendo ter a oportunidade de, com vocês, nessa parte prática, a gente tentar construir a revista da melhor forma possível, né? Então, também por isso que hoje a gente está aqui, eu acho, né, para trocar ideias. E eu convidei inicialmente a Erli para falar, né, sobre as questões dos alunos do curso. Nós temos muitas questões, eu anotei todas elas. Se a gente conseguir atender alguma parte, pelo menos assim, desta forma, eu acho que vai ser bem satisfatório, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Erli ou para o Eriksen, né, não sei. Ele não respondeu mais, eu não sei se ele está nos ouvindo. Pode ser que ele esteja com a conexão limitada, mas a gente segue. O Eriksen, então, para quem está vendo, é um dos nossos editores adjuntos novos, que a gente teve um edital. Nós ficamos muito felizes porque foram, né, quase 2.000 inscritos para o curso, Simone, e Isso. 86 candidatos. Então, eu tenho que dar parabéns a todos, né, a Felícia, a Rosana, o Eriksen, aos demais, porque foi bem concorrida a seleção e a gente ficou muito feliz mesmo de ver esse interesse, de saber que tem mais gente assim como nós, que quer fazer a ciência nacional crescer, que quer apostar numa revista nova. E eu sou a Erli, estou, né, pró-reitora de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Estou também como editora-chefe, porque é um cargo que vai passar, né? Alguém aí vai assumir agora, desses que estão chegando, porque é importante a gente ter essa renovação e novas pessoas. Eu ajudei a fundar a revista logo que eu entrei na universidade, né? Peguei o trabalho da Simone, que já estava bem encaminhado, e só a gente levou adiante. Então, quando disseram, a gente não tem ninguém que possa fundar, fazer esse andamento na revista, porque não conhece o sistema. E aí eu disse, não, mas eu conheço o sistema porque eu fiz um curso lá no Rio de Janeiro e eu já ajudei a retomar a publicação de uma revista, o Ecologia Australis, que era do programa de pós-graduação, do mestrado e do doutorado em ecologia, o programa de pós-graduação em ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então foi uma experiência muito boa que eu tive lá e eu aproveitei quando entrei na UERGS. Eu entrei na UERGS em 2014, em 2015 a gente já estava lançando a revista no aniversário da universidade em julho, né, Simone? Isso. E aí foi muito gratificante, assim. Lá naquele comecinho eu era um pouco mais, como eu posso dizer, espoleta, né? Então, tinha que fazer, vamos fazer. Baixava a cabeça e fazia. Não que eu não faça as coisas acontecerem, mas eu já aprendi a ouvir um pouco mais as pessoas, né? É um aprendizado, aquela pessoa que, às vezes a gente né, desse... Eu tenho esse estilo muito, tem que fazer, vou pegar e vou fazer. Não interessa, né, se alguém não quer que faça, eu não tenho muita paciência, não tinha, agora já tenho mais paciência para convencer as pessoas de que, olha, precisa por isso. Eu gosto muito de pega e faz. Então, eu sou bem nesse estilo, assim, mais de executar, e tô aprendendo a ser também essa pessoa que ouve um pouco mais. Apesar de que, às vezes, né, vocês vão receber alguns e-mails dizendo, olha, o seu artigo tá parado há muito tempo, veja o que você pode fazer, porque eu fico lá pentelhando, porque isso é uma das metas, né, um dos objetivos da revista, que a gente consiga se cadastrar em outras bases de dados. Então, tem todas essas questões do tempo que o artigo fica parado, o tempo que ele leva para ser publicado, o tempo que leva para ser revisado. Hoje é tudo muito ágil, né? Então, como a gente quer ser uma revista internacional, Felícia, então, quem sabe você não vai até poder continuar com a gente como uma revista, acho que ela caiu agora, como uma revista internacional.
Então, acho que, né, eu sou bióloga, sou doutora em ecologia, tenho um pós-doc em biofísica, trabalho com Antártica, com aves da Antártica, já tive 14 vezes no continente, então é bem bacana experimentar tanto a pesquisa quanto o lado administrativo, quanto experimentar todas essas áreas e entender um pouquinho de cada uma dessas áreas, né, que a gente acaba no decorrer da vida acadêmica experimentando e conhecendo, e principalmente conhecer pessoas, né, pessoas do mundo todo. Então é muito bacana. A Simone, ela foi a responsável por propor o curso e ela criou o curso nas férias dela, o que é muito bacana, né? Todo mundo fala, mas a Simone não, a Simone fez esse curso nas férias dela e agora ela continuou o curso. O curso, quem propôs e quem idealizou foi a Simone. Eu só dei umas dicasinhas para ela no começo, né, Simone? Depois ela já seguiu. E isso é legal quando as pessoas são assim, né, dinâmicas, proativas, como é a Luciane, como é a Rosana, como provavelmente é a Felícia também, que não está aqui, o Eriksen, que acabou de sair, mas os outros todos que estão entrando agora têm esse perfil, porque senão não teriam nem se candidatado, né? Então, todos muito bem-vindos e em breve nós teremos mais pessoas sendo chamadas, porque a ideia é que a revista cresça e que a gente tenha um trabalho colaborativo. Então, vamos passar para... Entrou o Rafael agora aí também, ó. A gente podia passar para o assunto que a Simone tocou, e aí cada um fala um pouquinho, quem quiser dar opinião. A Rosana, se não quiser ligar o vídeo, não precisa, a Rosana pode ligar só o microfone para falar. O Rafa é nosso editor também. Rafa, você nos ouve? Sim, estou ouvindo. Quer falar rapidamente sobre você? Pode ser? A gente fez uma breve apresentação de cada um, porque o vídeo vai ficar no canal da Simone. E aí a gente vai aproveitar e já apresentar um pouquinho das pessoas que fazem a revista acontecer. Aí você pode ligar seu vídeo um pouquinho, dar um oi, depois você desliga de novo, se quiser. Muito bem. Ligamos o vídeo aqui. Oi para todo mundo aí que está presente. Me chamo Rafael. Estou como chefe de gabinete da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tenho formação na área da administração e mestrado em gestão pública. Atuo na revista, acredito que desde 2016 ou 2017, não me recordo exatamente o período aí, vamos dizer assim, mas já tenho trabalhado há um bom tempo aí com a Erli na revista, né, já trabalhamos com algumas edições especiais também e trabalhando direto, né, auxiliando a revista aí para tentar qualificar a qualidade dos artigos e tal, fazendo as revisões e encaminhando para os revisores. Estão fazendo algum trabalho já há algum tempo. É isso aí. Uma ótima reunião a todos. Maravilha, Rafa. A proposta, então, que a Simone já nos falou, vou falar para o Rafa para ele poder participar conosco e dar a opinião dele. Alguns alunos perguntaram sobre qual né, o que a gente percebe ou qual a nossa opinião sobre a questão da obrigatoriedade de publicações em inglês. Eu acho que é um tema bem polêmico, como eu já falei, mas seria legal a gente ter aqui, ouvir a opinião de todos, porque todos nós somos jovens, todos nós somos o futuro do que vai acontecer, né? A tendência, a gente vai inspirar muitas gerações aí, então acho que é importante a gente conhecer qual é a opinião agora, porque talvez ela seja um pouco diferente da opinião vigente, né? Isso pode estar demonstrando uma mudança, e que a gente vai acabar provocando aí. Então, bem lá no início eu falei um pouquinho sobre o que eu penso sobre isso, né? Sobre a obrigatoriedade da publicação em inglês, e eu me questiono muito sobre o alcance disso ao público nacional, porque apesar das pessoas dizerem, não, todas as escolas têm inglês, eu que sou de escola pública lá do interior, lá de Erval Grande, interior do estado do Rio Grande do Sul, eu sei que nós temos inglês, temos excelentes professores, mas que é o básico, né, que a gente aprende. Eu fui aprender a ler artigos e ainda estou aprendendo, porque, né, é sempre um aprendizado, a ler os artigos em inglês, a escrever em inglês, na graduação, por obrigatoriedade também. Os artigos que os professores traziam para a gente eram em inglês mesmo, os trabalhos locais. Então, isso fica muito limitado ao público científico. E talvez por isso, aí é uma divagação minha que eu faço, tomo a liberdade de fazer aqui com vocês, talvez por isso que a pesquisa não seja tão valorizada, que a ciência não seja tão valorizada,
por isso que tem essa dificuldade de conseguir os recursos para fazer a pesquisa, por isso que talvez quando, né, a gente corta da pesquisa, corta da ciência, porque ainda não consegue vincular a pesquisa à saúde, a pesquisa à educação, a pesquisa a todo o contexto social, a inovação, ao uso dessas tecnologias que a gente usa aqui agora. Então é algo tão amplo e o povo, né, a população não sabe, que a gente se encastelou, a gente ficou né, como se a gente fosse superior a todo mundo e como se a gente não precisasse de ninguém. E na realidade a natureza, né, o ambiente, as populações, elas se complementam. Então eu preciso da Luciane, da Simone, do Rafa, da Felícia, da Rosana, é uma cadeia, é uma rede, e nós precisamos de todos. Então essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de mostrar para o outro o que a gente faz, de mostrar para o outro que ele também pode estar aqui, eu acho que isso é muito importante, e que quando a gente diz as publicações têm que ser em inglês, a gente limita isso, né? Ou então, tá, tudo bem, pode ser em inglês, ótimo, a gente vai ter a publicação em inglês para o resto do mundo saber o que a gente faz, mas por que não ter também algo em português? Por que não ter um vídeo de divulgação sobre o meu trabalho? Por que não ir dar palestras, né? Por que não o cientista, quando vai se formando, já não vai se formando com todo esse viés de vou lá falar a respeito do meu trabalho para a comunidade, porque a comunidade é quem paga o imposto que vai depois promover a minha pesquisa. Então, é mais assim, né? Sim, acho que sim, tem que publicar em inglês, porque a maior parte do mundo não vai ler o meu artigo em português, e eu, né, preciso até para conseguir recurso, mesmo sendo recurso local, eu vou precisar dessas citações, dessas publicações em inglês, mas eu posso dedicar o meu tempo e ser mais valorizado também pela publicação em português, pela divulgação científica, pela comunicação científica. Eu acho que aí vem um papel excelente da extensão, né, que é a extensão universitária, que é um dos tripés da universidade, é ensino, pesquisa e extensão, e a extensão universitária, ela está retomando essa necessidade de comunicação e de conversa com a comunidade, não dentro da universidade. A extensão é a vitrine da universidade, então eu tenho que levar isso para fora, eu tenho que pegar a extensão e mostrar para o mundo o que está sendo feito na universidade, mostrar para o mundo que eles também fazem parte disso, e não que a gente está acima deles. Na realidade, vejam a situação do Covid, o que nos mostra, né? Não adianta ter dinheiro, não adianta ter plano de saúde, não adianta se encastelar, porque todo mundo está sujeito a passar por essa situação. Somos todos humanos, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que o outro porque estudou um pouco mais, ou porque tem mais dinheiro, né? Então acho que vem toda uma questão social, toda uma questão humana, toda uma questão biológica também de sobrevivência, né? Então era isso aí que eu queria falar para vocês. Agora, desculpem, já falei demais, eu quero ouvir os outros. Eu vou comentar também em relação a essa questão da publicação em inglês, que eu acho que é uma dificuldade de muitas revistas científicas de instituição de ensino superior, né, acadêmicas, assim, é a questão de não ter um profissional de língua, né, para fazer essa revisão textual. Então, se tu pagar um profissional, ele se torna caro para a revista, né? Então, a maioria das revistas não tem que nem a Irly falou, talvez não tenha uma verba, né, fixa. É difícil, às vezes, tu concorrer, né, com fomento e conseguir, assim, para que se torne uma verba permanente para te manter esse serviço, né? Então, eu acho que isso é uma questão que dificulta bastante também, mesmo que as revistas tenham interesse em ter uma versão em inglês, né? Mas na prática, tu precisa ter condições de ter essa versão, né? Então, e também outra coisa que eu acho que perpassa e causa bastante impacto é conforme a área, né? Então, acho que a Luciane pode falar um pouco da área das humanas, talvez essa questão do inglês não é tão, né? Não existe essa exigência tanto do pesquisador como da área da vida, né? Da área das exatas, por exemplo. Concordo com vocês duas, eu acho que justamente assim a importância da língua inglesa é indiscutível e também é indiscutível a dificuldade que nós sentimos ainda aqui no nosso país em relação ao domínio da língua inglesa, da leitura, da escrita. O que a gente percebe é que em outros países
desde as séries iniciais, o inglês, a criança vai aprendendo concomitantemente com a sua língua materna e ele flui naturalmente. Mas realmente, assim, no nosso país, nós temos essa dificuldade. E até por acompanhar as pesquisas, acompanhar as publicações, nós sabemos que na área das ciências humanas nós temos boas revistas também que publicam em língua portuguesa no Brasil e também em língua inglesa. Nós, desde o início, a gente já propôs na revista da UERGS manter a possibilidade de trazer a língua portuguesa, inglesa e espanhola. Então, eu acho que a gente, quem sabe, algum dia, se tivermos mais recursos, nós poderíamos veicular cada artigo nas 3 línguas. Mas, enquanto isso, eu acho que a gente está abrindo esse espaço. Caso alguém queira disponibilizar seu texto na língua inglesa, vai ser bem aceito, e com certeza. E assim, é um caminhar. Nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento da nossa população. Nós sabemos que aqui no Brasil, hoje, não sei se chega a 7% o número de pessoas que têm uma graduação da população. Então, é algo que, como o nosso foco também, a missão da UERGS é o desenvolvimento sustentável, regional, estadual, eu acho que a gente tem que trazer essas preocupações, sim. E como ele falou, nós não podemos nos fechar e ficar produzindo só para nós mesmos, só para o grupo de pesquisadores e cientistas. Eu acho que é muito importante que essas pesquisas tragam um resultado realmente para a comunidade, para o contexto socioeconômico-cultural. E mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivenciando, a pesquisa científica está recebendo realmente o seu devido valor. Não estamos ouvindo, Simone. Voltou agora? Tá, eu acho Sim. que a Erli voltou agora também, tá? Que ela tinha caído, né? Acho que a Erli voltou, deixa eu ver aqui. Tá. Então, obrigada. O Eric, se quer falar um pouco, tua opinião? Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Olá, bom dia. Bom dia. Estou me ouvindo agora. Tive um baita problemão aqui, agora consegui voltar, só que eu não peguei toda a conversa da professora Luciana, então não tem nem o que falar mesmo. Não, a gente está discutindo sobre a questão da exigência da revista ser publicada também em inglês, tá? E tem os pós e contras, digamos, né? Depende do ponto de vista, ou da área, né? Eu não sei da tua área, se o que é, né, defensível, no caso. Na área da zoologia mesmo, é quase que difícil ter um artigo publicado em português. As revistas da área da zoologia, mais específica da zoologia, né? Basicamente todas em inglês, mas quando eu vou para uma revista de ciências ambientais, até mesmo ecologia, eu acho que tem mais essa flexibilidade de português, espanhol e inglês. Honestamente, eu não sei assim em que ponto seria necessário ter o inglês como restrito, né, para a revista. Eu acho que é uma construção, né? Sim, eu também acredito nisso, né? E até porque muitas vezes uma revista ela começa com poucas pessoas, né? Com poucos colaboradores, então muitas vezes a gente não dá conta de fazer toda a atividade da revista, né? Que envolve vários aspectos. Então, eu acredito que com o desenvolvimento, com o passar do tempo,
com a equipe editorial, né? Com essa colaboração é possível, né? A gente ir melhorando. Uhum. Aqui. Acho que a Erli voltou, talvez ela pode concluir, né, o assunto. Todo mundo já falou? Eu acho que sim. A Rosana, a Felícia. Aliás, eu não sei se as gurias... Pois é. Ah, elas caíram também? Elas Eu não estou aqui, estão aqui. eu posso falar um pouquinho, rapidinho? Claro, claro, gente, pode falar. Bom, esse é um ponto bastante complexo, né, gente? Como vocês mesmas falaram, né? Eu tenho a minha opinião, assim, quem sou eu para poder dar alguma opinião agora nessa fase inicial, né? Estou entrando agora, então, assim, é o que eu escuto dos meus colegas, eu escuto do pessoal do meu trabalho, então... a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, nós estamos em fase de crescimento na revista, né? Então, se a gente abrir demais as linguagens, eu acho que pode ser que a gente perca um pouco o foco de melhorar a qualidade da revista agora nessa fase inicial, né? A dificuldade, como a Luciane falou, até mesmo a Simone falaram, a Simone falou e a Luciane, as duas falaram, é a questão também a dificuldade da gente encontrar pessoas para poder traduzir esses trabalhos. Por serem trabalhos muito técnicos e muito específicos das áreas, pode ser que, por exemplo, um determinado revisor, ele pega esse trabalho para poder corrigir e ele não tem o conhecimento específico técnico daquela determinada área para poder fazer as correções realmente necessárias naquele artigo. É lógico e evidente que a gente terá pessoas das linguagens específicas para poder fazer as correções, mas acredito que até mesmo eles terão essa dificuldade. E pagar um profissional nesse momento para que ele faça essas traduções, eu acredito que não é uma hora muito boa para isso. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para serem investidas neste momento. A outra opinião minha, assim, bem rápido, é em relação à questão de... temos que lembrar que a nossa linguagem é o português. É lógico e evidente que o inglês ele é de suma importância, mas tudo no seu devido tempo, né? A gente tem que dar foco para as pessoas, para a nossa linguagem, que é o português. A gente tem que melhorar a revista nos trabalhos textuais de português e, com o tempo, a gente vai alcançando outras linguagens, a gente vai melhorando com o passar do tempo. Bom, é uma opinião minha, tá? Que eu deixo aqui para vocês. E, assim, acredito que a gente tem muito a crescer nesse ponto, mas a gente, é lógico e evidente que podemos receber trabalhos em inglês, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade no processo de correção, mas acredito que deixar o nosso querido português, eu acho que é complicado nesse momento, né? É uma opinião minha, assim, acho que nós estamos construindo esse pensamento juntos. Obrigada. Ótimo, concordo Não, contigo. Desculpa, Lu. A gente está aqui mesmo para isso, para conversar a respeito, e todos os pontos de vista são muito importantes, né? Então, com certeza é um ponto de vista muito importante, e a ideia é que realmente a gente se integre e comece a definir as novas etapas da revista agora. Então, se todos nós considerarmos que vamos dar mais ênfase ao inglês, nós iremos nos esforçar para isso, né? Vamos dar mais ênfase ao português, iremos nos esforçar para isso. Então, é para dizer que todos os pontos de vista são muito bem-vindos e não precisa se sentir porque está entrando agora. Não, todo mundo aqui já tem uma opinião, todo mundo aqui já entende, né? Inclusive, eu acho que eu falei no início que todos os que buscaram isso já são diferenciados, então eu tenho certeza que todos aqui têm um potencial enorme para contribuir e sempre vão ser ouvidos e sempre vamos construir em conjunto, tá bom, gente? Posso fazer minha contribuição? Pode falar. Rapidinho, só uma dúvida, na verdade. Por exemplo, eu acredito que tipo,
o processo ideal, né, seria começarmos então dando prioridade para os trabalhos escritos em português, mas isso não impede que alguém encaminhe o artigo em inglês, correto? Correto. A gente aceita inglês, espanhol e português. É porque eu pensei assim, se a gente restringir ao português, talvez a gente restrinja também a amplitude da revista para alguém de outros países, né? Não, então é só isso, obrigado. Não, perfeito. É que na realidade o Eric entrou depois e o Rafael também, talvez não tenha ficado claro. É uma pergunta de um dos alunos e a gente resolveu responder assim, para ver a opinião das pessoas sobre por que só em inglês, né? O porquê dar prioridade para as publicações em inglês. Então é legal a gente ver todos esses pontos de vista, porque cada área vai ter algo diferente, né? Eu também sou da área de biológicas, então biológicas ganhando, né? Tá quanto aí, biológicas? 4-3? Simone, Luciane e Rafael Croites das humanas, né? Exatas 0, né? Exatas ninguém. E os demais são da áreas da vida e meio ambiente. Então, é muito bacana a gente poder conversar e ir construindo isso em conjunto, né? A ideia é não limitar, sim ampliar o máximo que a gente conseguir. Se der para aceitar em chinês daqui um pouco, que também... o pessoal vai que, né? Muita visualização. A gente recebeu de um chinês, mas ele mandou em inglês. A gente tem artigo publicado, né? Então, sim, a gente pode publicar em inglês, em espanhol. Agora a gente inseriu editores, os revisores de língua, né? A gente tem de língua espanhola, ainda faltam os de inglês, que eu estou olhando todas as sugestões que vieram, porque os de inglês não tinham inscritos, né? Então, é para ver como é difícil a gente, né, ter alguém que vá corrigir para a gente o idioma. Isso é importante, porque também não adianta publicar um artigo todo mal escrito. E eu não consigo corrigir um artigo em inglês com a precisão que eu acho que deveria corrigir, né? Então, muitos de nós têm essa dificuldade. Eu pago para as pessoas fazerem para mim. Então, acho que é bacana todo mundo se expressar e a gente ir construindo esse caminho em conjunto. O Croites, quem sabe? A Felícia, né, que pediu. É a Felícia. Sim. Só também adicionando alguns pensamentos ou algumas experiências que eu tive. Em relação a isso da língua, né, realmente, tu vai ter o teu público-alvo completamente diferente na língua que tu vai estar publicando. A vantagem do inglês, claro, que fica disponível para o mundo inteiro, só que, de repente, tu vai ter que restringir muitas pessoas no teu próprio país que não vão conseguir. Isso da tua escolha, né? Qual é o teu público-alvo? Porque aquilo que também já foi falado, né? O governo brasileiro, o imposto do brasileiro está pagando a nossa pesquisa e nós temos que, de certa forma, devolver isso para o público, né? Eu senti isso durante o meu TCC, que eu fiz no Parque Estadual de Itapeva, e no fim o artigo foi publicado em inglês. Então, para o parque, não ficou muita coisa. Claro, o meu TCC, a versão da biblioteca da URGS, ficou em português, mas igual o artigo ficou em inglês. E daí é isso. Então, eu acho que vai de cada autor, porque ele pode fazer a escolha, né? E eu acho ótimo que a revista aceite as 3 línguas. E adicionando também na história da parte da revisão do inglês, uma coisa que eu achei, não sei se interessante, mas aparentemente uma saída, é essa revista que eu falei antes, a Rodrigues, que ela é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é uma revista brasileira, mas também em inglês, e que eles pedem para os autores, então, como eles imaginam que sejam os autores brasileiros, que junto com a submissão encaminhem também um certificado de que algum nativo da língua inglesa verificou aquele texto. Eu não sei se é algo tão válido assim, porque tu também vai estar fazendo o autor gastar dinheiro com isso, né? E tem que ver também a outra coisa que eu queria adicionar antes que respondam, que a língua inglesa de um artigo científico ela é muito diferente da língua inglesa normal, assim, porque ao mesmo tempo que usa uma linguagem técnica, tem que ser uma linguagem simplificada. Tu não vai usar um palavreado muito rebuscado ou muitos tempos verbais ou coisas que só alguém que saiba um inglês muito avançado saiba. O inglês de artigo, pelo menos na minha área, nas exatas e nas biológicas, ele tem que ser de muito fácil compreensão. Então, tu vai usar sempre o mesmo tempo verbal,
tu não vai usar muitos sinônimos para descrever aquela mesma coisa, tu vai ter que usar sempre a mesma palavra quando tu tá tratando daquele assunto. Então, aí que tá, não só porque alguém que seja nativo da língua inglesa revisou, que para uma linguagem técnica aquilo ali tá bom, né? Então, eu já passei por isso. Paguei para alguém revisar e a linguagem não estava boa, depois tive que pagar para outra pessoa. Tem que ser alguém da área, né, gente? Senão acaba usando termos que ninguém entende na área, que tem essa linguagem específica. Isso é muito interessante. Rafael, quer falar? Não sei se ele voltou. Pode ser, pode ser. Tá. Não, acho bacana fazer esse processo de discussão e é interessante como a gente consegue enxergar que diferentes áreas têm uma diferente, vamos dizer, abrangência do inglês, né? Tem áreas, né, que basicamente publicam em inglês. Já na área da administração, o inglês não é tão forte, né? Pelo menos nas principais revistas, sim, as revistas de mais qualificação, vamos dizer assim, com qualis A, né, bem qualificadas, acabam publicando no inglês pela questão de ter uma maior citação, enfim, né, não fica tão restrito a apenas países de língua portuguesa para conseguirem compreender os textos, né, acabam, então, muitas entrando na parte do inglês mesmo. Mas, que nem a Luciane comentou, tem muitas revistas com uma qualificação muito boa aqui no Brasil que mesmo assim publicam em português. Eu vejo dois pontos, assim. Uma que é justamente a questão de tu conseguir disseminar, né, o conhecimento para outros países, né, que facilitaria com o inglês, mas ao mesmo tempo os países de língua portuguesa teriam essa dificuldade de acessar essas produções científicas justamente por não ter o domínio do inglês, né? E no Brasil eu vejo que o inglês realmente ainda é bastante incipiente, né? Tirando as escolas particulares, né, que normalmente tem o inglês já desde séries mais iniciais, né? Nas escolas públicas, que tem um grande percentual de alunos, né, no Brasil, não se tem isso, ou quando se tem, são em séries mais avançadas, né, no segundo grau, alguma coisa, mas tudo coisas bem incipientes, e aí a gente vai ter mesmo o inglês na faculdade, mas nos cursos que são cursos de áreas que já publicam, né, que tem mais trabalhos, usam mais trabalhos científicos estrangeiros, né, por exemplo, na administração a gente tinha muito poucos professores que traziam trabalhos em inglês durante a faculdade, né? Durante toda a faculdade, foram muito poucos professores. Então, forçava o aluno durante a faculdade muito pouco a trabalhar o inglês. Então, os formandos da área da administração, eles saem com um inglês bastante fraco, digamos assim, na administração, o que dificulta desenvolver trabalhos mais para frente, a não ser que o aluno procure por conta própria, né? Então, eu acho que a revista, como ela está num processo de crescimento, né, ainda é uma revista bastante nova, acredito que a gente pode continuar trabalhando nessa área como a gente está hoje, que é receber artigos de português, inglês e espanhol, e, consequentemente, conforme a revista for sendo avaliada, né, e for crescendo no qualis da avaliação da revista, a gente vai acabar, né, no futuro, encaminhando mais para a área da língua inglesa. Mas isso eu acredito que é um crescimento junto com o crescimento da própria revista, né? É isso aí. Tá, obrigada, Rafael. Eu não sei se faltou mais alguém falar, se acusem. Não sei se todos falaram. Erli, quer fazer mais algum comentário? Acho que todos os pontos de vista são bem-vindos. Eu estou com outro, tentando sair da outra, que eu entrei nas duas. Ah, E eu tá. só queria sim, né, agradecer todo mundo. Consegui sair da outra. Acabei ficando eu 2 vezes aí. E eu queria só compartilhar um pouquinho a minha página com vocês e para quem for ver depois, porque a Simone não pede, mas eu peço, né, Simone? Pro pessoal.
Curti a página dela, eu vou compartilhar aqui para mostrar para o pessoal. Vou compartilhar a tela. Compartilhar. E pedir para o pessoal para que possam curtir, quem já curtiu, ótimo, se inscrever na realidade, né? E curtir os vídeos que forem sendo inseridos ali. E depois vocês marquem outras pessoas ali, quando tiver o nosso, para as outras pessoas, e compartilhem para o Face e divulguem o canal da Simone. A Simone já está com 980 inscritos, eu quero até o final do dia uns 1000. Erli, eu quero até aproveitar para poder falar Claro. assim, eu acho que é muito importante falar isso, né? O quanto eu aprendi com o curso que a Simone ela disponibilizou, o quanto ele foi importante para mim, né? São detalhes. E outra, eu achei muito importante também não serem vídeos longos, são vídeos curtos, que faz que na verdade não se torna cansativo. Tá? Então, a gente vai de acordo com o nosso desenrolar, a correria do dia a dia. Você vai assistindo quando você tem tempo. Então, assim, foram vídeos excelentes, tá? Onde eu tive um aprendizado enorme. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer e estou passando para todos os meus colegas lá da faculdade, lá do Instituto, para que eles também acessem, para que eles possam crescer como eu cresci aí fazendo esse curso que a Simone ofereceu para a gente. Tá?